Fala pessoal, beleza? Dando continuidade aí à nossa série de prática de resolução de problemas, ou desafios de código, como queiram chamar aí, a gente já resolveu os dois primeiros problemas aqui da plataforma Code Signal. Vamos para esse terceiro problema aqui. Se você tiver com dúvidas aí, checa os vídeos anteriores, tem aqui a solução desses problemas, tanto a parte do algoritmo em si, quanto a parte de codificação. O primeiro foi só um probleminha para a gente se familiarizar mesmo com a ferramenta, com o Code Signal, né? E o segundo, um problema que já é um pouquinho mais interessante, e agora a gente vai para o nosso terceiro problema aqui. E assim, só recapitulando um pouco o objetivo dessa série, esses tipos de desafios de código, problemas, primeiro que eles ajudam a gente a pensar, isso é sempre bom. Então a gente ter a nossa mente aguçada aí para a resolução de problemas. Quem quer trabalhar com desenvolvimento de software, eu acho que é uma habilidade interessante para você ter. Segundo que alguns desses problemas eles vão privilegiar que você consiga produzir uma solução eficiente para o problema. Nesses primeiros problemas não é muito o caso, mas mais para frente vocês vão ver que existem várias formas de resolver um determinado problema, algumas mais eficientes, mais rápidas do que outras. E, e justamente nesses conceitos, tanto a parte de você resolver um problema de forma clara, explicando o que você está pensando, a parte de você conseguir fazer um código que seja legível e também a parte de você conseguir avaliar a sua solução como sendo rápida, como sendo não tão rápida, quais são os trade-offs, né? Quais são os prós e contras da sua solução, é muito importante em, por exemplo, processos seletivos de grandes empresas, como Google, Facebook, a Amazon, Netflix, o que o pessoal chama de FANG, né? Agora, na verdade, é Meng, porque o Facebook mudou de nome aí para Meta, né? Mas então, é, e assim, é uma coisa, uma habilidade bacana para se ter, tanto aí do ponto de vista para passar nesses tipos de processos seletivos, quanto mais a gente também tem que focar ali em algo a mais, né? Que é a parte de educar a nossa mente para a gente conseguir pensar melhor. Legal? Então, feito esse preâmbulo, vamos aqui no check palindrome, que é o nosso próximo problema. A gente tem codificado em Kotlin aqui. Beleza. O problema é o seguinte: dada uma string, e uma string nada mais é do que um texto, tá? É uma sequência de caracteres aí. E eu posso fazer mais vídeos explicando um pouco mais sobre os tipos de dados, as estruturas de dados. A ideia é adentrar um pouco mais. Nesse momento eu não quero tanto assim, acho que dá para a gente seguir sem um entendimento muito profundo sobre essas estruturas, mas se vocês quiserem vídeos explicando um pouco mais por baixo, só deixa aí nos comentários que a gente faz também. Ah, então, legal. Ele pede, dado uma string de entrada, um texto qualquer. Ele explica aqui, ó, A, B, A. Por exemplo, isso é uma string, né? É um texto, tem um conjunto de caracteres aqui. Ele checar se é um palíndromo, né? Então, vamos ver o que é um palíndromo, né? Um palíndromo é uma string, né? Um texto que não muda quando é invertido. Ou seja, ele lê da mesma forma de trás para frente e de frente para trás, né? Então, por exemplo, I é um palíndromo porque ele lê de trás para frente, de frente para trás a mesma coisa, né? O, o num, a mesma coisa, né? Então, legal. A gente tem duas palavras aqui separadas por um espaço, né? Lembra que o espaço ele faz parte, tá? Ele é um caractere que faz parte ali do texto, da string. A gente pode ver que as strings, enfim, elas podem ter tanto um número ímpar de caracteres, né? Você vê que aí, nesse caso, geralmente vai ter uma letra aqui no meio, né? Que ela vai servir como ponto de espelho, né? Ou ela vai ter um número par de caracteres, né? Ou seja, o meio aqui, ele é meio que um vazio, né? E a partir desse meio aqui, ele é espelhado para lá, para a direita e para a esquerda, né? É um pouco. Aqui acontece, a gente tem um caractere exatamente no meio aqui, que é o espaço, aí a string fica meio espelhada, né? O faced aqui e
e o decaf aqui, né, que se você ler para trás ele fica faced também, né? Então tem um número ímpar de caracteres, 4 aqui, mais um caractere aqui, totalizando 9, né? E só coisas interessantes para vocês irem nos problemas de palíndromos, geralmente pode acontecer de você ter que diferenciar entre esses casos, né? Se é uma string com número de caracteres pares ou número de caracteres ímpares. E por fim aqui ele dá uns exemplos de coisas que não são palíndromos, né? Então, tipo, taco cat. Se você lê o taco cat de trás para frente, fica tech ou cat, que claramente não é igual a taco cat, né? Para ele ser um palíndromo, essas coisas teriam que ser exatamente iguais. E não é o caso, mesma coisa com essa outra palavra race cars, né? Quando você lê ela de trás para frente, aqui ela não tem nada a ver, não é que não tem nada a ver, mas não é igual aqui ao race cars, beleza? Então, legal. Ah, e assim, tá, como que a gente pode resolver um problema desse, né? É, no fundo, vamos escrever, né, aqui a definição de palíndromo, né? Uma string é um palíndromo if and only if, né? Se e somente se a string, né, é igual a, vamos colocar assim, reversed string, né? Ou seja, a string é igual à string invertida, certo? Então, na verdade, isso é a definição de palíndromo mesmo, né? Um palíndromo é aquela string que quando invertida aqui, ela fica exatamente igual à própria string, né? Legal. Então essa é uma ideia. O que a gente pode fazer aqui, né? Ah, vamos já partir para o código aqui. Que bom seria, né? Se eu vou codificar, eu vou colocar dessa forma, né? E se a string é igual, aí vamos assumir que existe uma função aqui, né? Exatamente como eu coloquei ali, reversed string. Vamos assumir que existe uma função que seja capaz de inverter a string para a gente, tá? Para a gente separar o problema em dois. Então a gente retorna true, senão a gente retorna false. Né? Então, se a string for exatamente igual à própria string invertida, a gente retorna true. É um palíndromo legítimo. Se não, retorna false. Certo? Legal. Como que a gente inverte uma string, né? Aí, vamos. Tem. Vamos. A gente, pô, não sabe direito como é que. A gente poderia implementar na mão uma função que inverte uma string, a gente pode fazer isso, mas eu conheço um pouco de Kotlin e mesmo que eu não conhecesse, eu iria perguntar pro Todo-Poderoso, né? Vamos lá. Como que a gente inverte uma string em Kotlin? Reverse a string in Kotlin. Ah, tá, aí apareceu um site aqui. Aí, atenção especial aqui para esse site, que é o kotlinlang.org, é do próprio Kotlin, da documentação oficial do Kotlin. Vamos ver. Então, tem essa função reversed aqui. Ela é uma extension function. Uma extension function é um conceito de Kotlin ali. Significa basicamente que você vai aplicar essa função exatamente. Você pode chamar objeto.função, ao invés de passar o objeto aqui dentro como parâmetro da função. E é uma técnica interessante para deixar o código um pouquinho mais legível que Kotlin tem. Eu não vou me aprofundar muito nesse conceito, mas pô, existe, ó, uma função que retorna a string com os caracteres em ordem reversa. Exatamente o que eu preciso. Que coisa. Bom, então, legal. Essa função aqui, vamos colocar ela aqui, né? Private fun reversed. Ela vai receber uma string.
do tipo string e ela vai retornar a string. Vamos usar aquela função do próprio Kotlin, né? Aquela que a gente acabou de ver, reversed. E ela retorna uma string para o compilador não reclamar, né? Então ela recebe uma string de entrada e retorna uma string como saída. Qual string? É justamente essa string de entrada com os caracteres invertidos. Legal? Beleza. Vamos nos livrar um pouco de. A gente quer sempre ter um balanço entre um código que não seja muito verboso versus um código que seja fácil de entender. Se a gente chamar direto aqui, né, o reversed aqui na string, dá para entender? Pô, para mim dá para entender legal, né? Tipo, não tem tanto não tem tanto problema, né? E a gente se livra dessa função aqui que a gente acabou de escrever. É, então vamos deixar assim, já usando a própria função do Kotlin, né? Uma função built-in do Kotlin. Built-in significa que ela está ali no próprio biblioteca padrão da linguagem, né? Umas ferramentas da biblioteca padrão para ajudar a gente a resolver coisas comuns, como inverter uma string, por exemplo, né? De novo, a gente poderia chegar aqui e implementar um código que inverte uma string, né? A gente trafega nela de trás para frente e vai montando uma outra string, mas nesse caso o Kotlin já deu para a gente a ferramenta que a gente precisa, tá? E beleza, então talvez vocês se lembrem de um vídeo anterior que eu falei, toda vez que a gente tem uma condição, né, se uma condição aqui é verdadeira, então retorne verdadeiro, se não, retorna falso, a gente pode simplificar um pouco esse código aqui para simplesmente aqui, a gente simplesmente retorna o valor dessa expressão booleana, né? Por quê? Porque se ela for verdadeira, a gente vai retornar verdadeiro. Se o igual igual avaliar para falso, a gente vai retornar falso, né? Então é justamente isso. A gente não precisa. Se a condição é verdadeira, então retorna verdadeiro, se não, retorna falso. Seria meio que uma redundância, vamos dizer assim. É como se a gente fosse uma espécie de redundância mesmo na hora de escrever. Cara, então legal. A gente tem um algoritmo aqui. Vamos ver se ele resolve o problema. Bacana, legal. Passamos em todos os testes, temos uma confiança aqui que está funcionando. Vamos submeter. E que rufem os tambores. Beleza, correto, passamos em todos os testes. Legal, então esse não tem tanto segredo assim. O que ajudou a gente bastante foi ter uma função pronta na biblioteca padrão de Kotlin que ajuda a gente a inverter uma string. Pô, se eu tivesse resolvendo em outra linguagem de programação que não tenha mesmo benefício, né? Daria para a gente fazer de outra forma? Daria. E no próximo vídeo a gente vai explorar outras maneiras de implementar aqui esse algoritmo, tá? Esse daqui talvez seja um dos que seja mais agradável de a gente ler, porque é simplesmente a definição do palíndromo aqui, né? É, mas a gente pode explorar outras maneiras também de resolver um problema como esse, e é o que a gente vai ver no próximo vídeo, beleza? Então, por hoje é isso, pessoal. Valeu!